A garotinha catava lixo na rua, até que um carro de luxo parou e mudou seu destino. Marcelo Ferreira nunca imaginou que uma manhã comum de terça-feira mudaria sua vida para sempre. Há 8 anos ele procurava por sua filha desaparecida e, naquele momento, enquanto seu motorista parava no semáforo da Rua das Flores, em Belo Horizonte, seus olhos se fixaram numa menina pequena, mexendo em sacos de lixo na calçada. Foi quando ele viu o colar. O mesmo pingente de estrela dourada que havia dado de presente para Beatriz no seu 5º aniversário. Poucos dias antes de ela sumir misteriosamente do parquinho perto de casa. O coração de Marcelo disparou e ele nem esperou o semáforo abrir. "Para o carro, João! Para agora!" gritou para o motorista, abrindo a porta antes mesmo do veículo parar completamente. A menina, que aparentava ter uns 7 anos, tinha cabelos castanhos ondulados e roupas simples e sujas. Ela estava concentrada separando latinhas de alumínio quando ouviu passos se aproximando. Ao levantar os olhos e ver um homem alto de terno correndo em sua direção, largou tudo e saiu correndo. "Espera! Por favor, espera!" Marcelo gritou, mas a garotinha já havia dobrado a esquina, desaparecendo entre as casas do bairro. João, o motorista, desceu do carro preocupado. Conhecia bem seu patrão e sabia o quanto ele sofria desde o desaparecimento da filha. "Senhor Marcelo, o que aconteceu?" "O colar, João. Ela estava usando o colar da Beatriz." Marcelo falou com a voz embargada, ainda olhando para a direção onde a menina havia fugido. "Tem certeza? Depois de tanto tempo?" "Tenho certeza absoluta. Era idêntico." Marcelo voltou ao local na manhã seguinte e na outra, e em todos os dias da semana. Sempre no mesmo horário, sempre com a esperança de encontrar a menina novamente. Na 4ª tentativa, ele a viu de longe, escondida atrás de uma árvore observando-o. Desta vez ele não se aproximou. Apenas acenou de longe e deixou um saco com pães e uma garrafa de suco no chão, próximo aos sacos de lixo. Depois voltou para o carro e ficou esperando. A menina demorou quase 1 hora para sair do esconderijo. Quando finalmente se aproximou da comida, olhava constantemente para o carro, pronta para fugir a qualquer sinal de movimento. Marcelo repetiu a mesma estratégia por 1 semana. A cada dia deixava algo diferente: um pacote de biscoitos, uma fruta, um caderno com lápis coloridos. A menina sempre pegava tudo, mas mantinha distância. Foi Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos que vendia quitutes na esquina, quem finalmente falou com ele. "O senhor está tentando ajudar a Raquel?" perguntou, se aproximando do carro numa manhã de sexta-feira. "Raquel? É esse o nome dela?" "É sim. Coitadinha, vive com a dona Vera numa casinha ali no final da rua. A Vera está muito doente, quase não sai mais de casa." "A senhora conhece a história delas?" Dona Conceição olhou ao redor antes de responder, como se estivesse contando um segredo. "A Vera disse que encontrou a menina na rodoviária há uns anos atrás. Estava sozinha, chorando, ninguém procurou por ela. A Vera não tinha filhos, então levou para casa." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O coração de Marcelo apertou. Sua filha havia desaparecido exatamente de uma praça próxima à rodoviária central da cidade. Seria possível que... A dona Vera ainda consegue conversar? Consegue sim, mas está bem fraquinha. Mora na Casa Azul lá no fundo da rua, número 247. Marcelo agradeceu e desta vez decidiu ir direto ao endereço. A casa era pequena e simples, com tinta descascada e um quintal cheio de plantas. Ele bateu na porta com cuidado. Uma mulher magra e pálida, aparentando ter uns 50 anos, abriu a porta. Seus olhos estavam fundos e ela tossia constantemente. "A senhora é Vera?" "Sou. O que deseja?" "Meu nome é Marcelo Ferreira. Tenho vindo aqui toda semana para ver a Raquel. Gostaria de conversar com a senhora." Vera ficou tensa imediatamente. "Não vou entregar a Raquel para ninguém. Ela é minha filha agora. Eu não vim para levá-la. Vim porque acho que posso ajudar vocês duas." Depois de muito hesitar, Vera permitiu que ele entrasse. A casa era limpa, mas tinha poucos móveis.
Na mesa da cozinha havia livros empilhados e cadernos com exercícios de matemática. A Raquel está na escola? Não. Eu ensino ela aqui mesmo. Era professora universitária antes de tudo dar errado na minha vida. Vera contou sua história entre crises de tosse. Havia sido professora de matemática na universidade, mas perdeu o emprego quando começou a ficar doente. Gastou todas as economias com tratamentos médicos e, quando estava em sua pior fase, encontrou Raquel abandonada na rodoviária. Ela estava com fome, assustada, sem ninguém para cuidar dela. Esperei dias para ver se alguém vinha buscar, mas ninguém apareceu. Não podia deixar uma criança sozinha. E o colar que ela usa? Vera pareceu surpresa com a pergunta. Que colar? Ela usa um pingente de estrela dourada. Ah, aquele. Ela já estava usando quando a encontrei. Nunca tirou, disse que era da mamãe dela. Marcelo sentiu o mundo girar. Se Raquel já estava com o colar quando Vera a encontrou, e se ela realmente havia sido abandonada na rodoviária, então... Dona Vera, a senhora se lembra exatamente quando encontrou a Raquel? Como vou esquecer? Foi no dia 15 de março de 2016. Lembro porque era aniversário da minha mãe. Marcelo quase desmaiou. Beatriz havia desaparecido no dia 10 de março de 2016, 5 dias antes de Vera encontrar Raquel. A senhora tem certeza da data? Absoluta. Por quê? Antes que Marcelo pudesse responder, a porta se abriu e Raquel entrou carregando uma sacola de latinhas. Quando viu o homem estranho na sala, ficou paralisada. Não precisa ter medo, Raquel. Este é o senhor Marcelo. Ele é uma pessoa boa, disse Vera com carinho. Oi, Raquel. Eu sou aquele que deixa comida para você na rua. Marcelo falou com voz suave. A menina olhou para ele com curiosidade, mas ainda mantinha distância. Por que o senhor faz isso? Porque eu gosto de ajudar crianças especiais como você. Eu não sou especial. Só cato latinhas para ajudar a titia Vera a comprar remédio. O coração de Marcelo se partiu, vendo aquela menina tão nova carregando responsabilidades tão pesadas. Raquel, você se lembra de alguma coisa de antes de vir morar com a titia Vera? A menina balançou a cabeça. Só lembro que estava com muito medo e a titia me salvou. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Não podia ser coincidência. A data, o local, o colar, tudo batia. Mas por que Beatriz estaria com outro nome? Por que não se lembrava dele? Na manhã seguinte, ele voltou à casa de Vera com uma proposta. Dona Vera, quero ajudar vocês. Quero pagar o tratamento médico da senhora e colocar a Raquel numa escola boa. Não aceito caridade, Vera respondeu com orgulho. Não é caridade. É um investimento. A Raquel é muito inteligente, viu os exercícios de matemática que ela faz. Ela merece oportunidades. Vera ficou em silêncio por um longo tempo. Por que o senhor quer fazer isso? Nem nos conhece direito. Marcelo respirou fundo. Sabia que precisava contar a verdade, pelo menos parte dela. Porque eu perdi minha filha há alguns anos. Ela tinha a mesma idade da Raquel quando desapareceu. Ajudar vocês é uma forma de honrar a memória dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Vera acenou com a cabeça, entendendo a dor no olhar de Marcelo. Está bem, mas com uma condição. A Raquel continua morando aqui comigo. Claro, eu só quero o melhor para ela. Durante as semanas seguintes, Marcelo organizou consultas médicas para Vera e matriculou Raquel numa escola particular próxima. A menina estava animada com os livros novos e o uniforme, mas preocupada em deixar Vera sozinha. Titia, você vai ficar bem enquanto eu estiver na escola? Vou sim, meu amor. E o senhor Marcelo disse que vai contratar a dona Conceição para ficar aqui comigo durante o dia. Marcelo havia pensado em cada detalhe para garantir que as duas se sentissem seguras, mas havia algo que o atormentava. Ele precisava saber a verdade sobre Raquel. Sem contar para Vera, ele contratou um investigador particular para pesquisar o passado da menina. Precisava saber se ela realmente era Beatriz ou se estava sendo enganado por um colar parecido e uma coincidência de datas. Enquanto isso, Raquel começou a frequentar a escola
e rapidamente se destacou em matemática. Mas não foi fácil. As outras crianças zombavam dela por ter morado numa casa humilde e catado lixo. "Raquel catadora! Raquel catadora!" gritavam no recreio. Ela chegava em casa chorando todos os dias. "Titia, eu não quero mais ir para a escola. As crianças são más comigo." "Não liga para elas, meu amor. Você é mais inteligente que todas juntas." Vera consolava, embora estivesse cada vez mais fraca. Marcelo soube do bullying através da professora e decidiu conversar com Raquel pessoalmente. "Sabe, Raquel, quando eu era criança também sofria na escola. Os meninos diziam que eu era pobre porque meu pai trabalhava de porteiro. E o que o senhor fez?" "Estudei muito, muito mesmo. Provei para todos que eles estavam errados. Hoje eu tenho uma empresa grande e ajudo muita gente. O senhor acha que eu posso ser rica igual o senhor? Acho que você pode ser qualquer coisa que quiser. Mas o mais importante não é ser rica, é ser uma pessoa boa." Raquel sorriu pela primeira vez em semanas. "O senhor é uma pessoa boa, né?" "Eu tento ser, Raquel, assim como você e a titia Vera." Os meses passaram e Vera continuou piorando, mesmo com o tratamento médico. Numa tarde de chuva, ela chamou Marcelo para uma conversa séria. "Preciso contar uma coisa para o senhor. Algo que venho escondendo sobre a Raquel." O coração de Marcelo disparou. "O que é, dona Vera?" "Quando encontrei a Raquel na rodoviária, ela não estava completamente sozinha. Havia uma mulher por perto. Uma mulher estranha que ficava observando as crianças. Quando me aproximei da Raquel, a mulher saiu correndo." "A senhora acha que essa mulher tinha levado a Raquel para a rodoviária?" "Acho sim. E acho que a Raquel não se lembra de nada, porque passou por algo muito assustador." Marcelo sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva de pensar que alguém havia feito mal à menina. Alívio de saber que sua suspeita sobre ela ser Beatriz podia estar certa. "A senhora chegou a ver o rosto dessa mulher?" "Vi. Nunca vou esquecer. Era uma mulher jovem, magra, com cabelos pretos compridos. Tinha uma cicatriz no queixo." Na mesma semana, o investigador que Marcelo havia contratado trouxe notícias importantes. "Senhor Marcelo, consegui informações sobre o desaparecimento de crianças na época em que a menina foi encontrada. Houve pelo menos 3 casos de crianças que sumiram e foram encontradas abandonadas em rodoviárias de cidades próximas. E a mulher que Dona Vera descreveu? Essa é a parte interessante. A descrição bate com uma mulher que foi presa anos depois por sequestro de menores. Ela pegava crianças em parques e levava para outras cidades onde as abandonava. Nunca descobriram o motivo." "Ela ainda está presa?" "Não. Saiu no ano passado. Mas conseguimos o endereço dela." Marcelo ficou dividido. Parte dele queria confrontar essa mulher, descobrir a verdade. Outra parte tinha medo do que poderia encontrar. Decidiu que primeiro precisava conversar com Vera sobre seus planos. Mas quando chegou à casa dela na manhã seguinte, encontrou Dona Conceição chorando na porta. "Senhor Marcelo, a Dona Vera passou muito mal de madrugada. Está no hospital. E a Raquel? Está lá com ela. Não quer sair do lado da cama." No hospital, Marcelo encontrou Raquel sentada numa cadeira grande demais para ela, segurando a mão de Vera, que estava ligada a vários aparelhos. "Titia, você não pode me deixar", sussurrava a menina. "Não vou deixar você, meu amor. Só preciso descansar um pouquinho." Marcelo se aproximou e colocou a mão no ombro de Raquel. "Como ela está?" "Os médicos disseram que ela precisa ficar aqui por um tempo." Raquel respondeu sem tirar os olhos de Vera. Durante os dias seguintes, Marcelo praticamente morou no hospital. Levava comida para Raquel, a ajudava com os deveres da escola e ficava ao lado de Vera quando a menina precisava dormir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Numa dessas noites, Vera pediu para falar com ele a sós. "Marcelo, preciso te contar mais uma coisa. Algo que descobri há pouco tempo e não sabia como falar." "O que é, Dona Vera?" "Encontrei uns documentos antigos da Raquel quando estava arrumando a casa para vir para o hospital.
Documentos que mostram que ela pode ter família biológica em Juiz de Fora. Marcelo sentiu o mundo girar novamente. Que tipo de documentos? Uma certidão de nascimento rasgada e uma foto antiga. A certidão está quase ilegível, mas dá para ver parte do nome dos pais e a cidade. A senhora trouxe os documentos? Estão na minha bolsa ali. Pegue e veja você mesmo. Com as mãos tremendo, Marcelo pegou os papéis amarelados. A certidão estava mesmo em péssimo estado, mas ele conseguiu ler alguns trechos. Atriz Santos Silva, nascida em 18 de outubro de 2016, Juiz de Fora. Seu coração parou. Beatriz havia nascido no dia 18 de outubro de 2016. Mas o nome na certidão não era Beatriz, era algo parecido com Patrícia ou Beatriz. Difícil saber com certeza devido ao estado do papel. Dona Vera, por que a senhora guardou estes documentos sem me contar? Porque tinha medo. Medo de que viessem tirar a Raquel de mim. Ela é tudo que tenho na vida. Marcelo entendeu o medo de Vera, mas sabia que não podia mais esconder a verdade. Raquel merecia saber quem ela realmente era. Dona Vera, eu vou ser sincero com a senhora. Eu acho que a Raquel pode ser minha filha desaparecida. Vera ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para Raquel, que dormia na cadeira ao lado. Eu sempre soube que um dia este momento chegaria. Sempre soube que ela tinha uma família em algum lugar procurando por ela. A senhora não está com raiva de mim? Como posso estar com raiva de um pai que está procurando sua filha? Eu faria a mesma coisa. O que vamos fazer agora? Vamos descobrir a verdade, mas devagar, com cuidado. A Raquel não pode sofrer mais do que já sofreu. No dia seguinte, Marcelo contratou um laboratório particular para fazer o exame de DNA. Explicou para Raquel que era um exame de rotina para verificar se ela tinha alguma doença genética. Vai doer, tio Marcelo? Não, é só uma coleta de saliva. Rapidinho. Ele mesmo fez o exame também, e agora era só esperar os resultados que ficariam prontos em uma semana. Durante essa semana de espera, Vera continuou internada e Raquel ficou hospedada na casa de Marcelo. Era a primeira vez que ela dormia numa casa grande com quarto próprio e brinquedos novos. Tio Marcelo, por que o senhor não tem filhos? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Eu tinha uma filha, Raquel, mas ela foi embora há muito tempo. Para onde ela foi? Não sei. Por isso estou sempre triste quando olho para você. Você me lembra muito ela. Ela era bonita como eu? Raquel perguntou com a inocência de criança. Era a menina mais bonita do mundo, igual você. Raquel sorriu e abraçou Marcelo com força. Quando a titia Vera sair do hospital, o senhor pode vir morar com a gente. Por que você quer que eu more com vocês? Porque você é legal e porque a titia precisa de ajuda para cuidar de mim. E eu acho que você precisa de alguém para cuidar de você também. Marcelo se emocionou com a sabedoria daquela menina tão pequena. Na sexta-feira, os resultados do DNA chegaram. Marcelo estava sozinho no escritório quando o médico ligou. Senhor Marcelo, os resultados estão prontos. O senhor gostaria de vir até aqui para conversar pessoalmente? Não precisa. Pode falar por telefone mesmo. O exame confirma com 99,9% de certeza que a menina é sua filha biológica. Marcelo desabou em lágrimas no meio do escritório. Depois de 8 anos, havia encontrado Beatriz. Mas ela agora era Raquel e tinha uma vida construída com Vera. Ele cancelou todos os compromissos do dia e foi direto para o hospital contar para Vera. Encontrou-a acordada, brincando de palavras cruzadas com Raquel. Dona Vera, posso falar com a senhora em particular? Claro. Raquel, vai comprar um suco para mim na lanchonete, por favor. Quando ficaram sozinhos, Marcelo mostrou os resultados do exame. É ela, Dona Vera. A Raquel é minha filha Beatriz. Vera fechou os olhos e respirou profundamente. Eu já sabia no meu coração. Desde o primeiro dia que você apareceu, eu sabia. A senhora não vai lutar para ficar com ela? Marcelo, eu estou morrendo. O médico me disse que tenho poucos meses de vida. Tudo o que eu quero é garantir que a Raquel vai ficar bem cuidada. Ela vai ficar, Dona Vera, prometo. Mas quero que a senhora continue fazendo parte da vida dela pelo tempo que ainda temos.
E como vamos contar para ela? Com muito cuidado. Ela precisa entender que pode amar os dois, que ter encontrado o pai biológico não significa que vai esquecer a mãe do coração. Nos dias seguintes, eles contaram a verdade para Raquel aos poucos. Primeiro explicaram que Marcelo era seu pai biológico, depois mostraram fotos antigas de quando ela era bebê. Então meu nome verdadeiro é Beatriz? É sim, mas se você quiser continuar sendo Raquel, não tem problema. O nome não muda quem você é por dentro. Posso ser Raquel Beatriz? Claro que pode, meu amor, disse Vera emocionada. A menina processou as informações com uma maturidade impressionante para sua idade. Então agora eu tenho um pai e uma mãe. Tem sim, e os dois te amam muito. E quando a titia Vera melhorar, vamos todos morar juntos? Marcelo e Vera trocaram olhares carregados de significado. Vamos fazer o nosso melhor para ficar todos juntos, respondeu Marcelo. Vera recebeu alta do hospital temporariamente, mas todos sabiam que sua condição era delicada. Marcelo comprou uma casa maior perto da antiga casa dela, para que Raquel pudesse manter suas amizades e rotina. Durante os meses seguintes, eles viveram como uma família não convencional. Marcelo trabalhava de manhã e passava as tardes com elas. Vera ensinava Raquel em casa nos dias que ela não ia à escola, e Marcelo ajudava com as matérias que não dominava. Papai, por que a Beatriz foi embora naquele dia no parque? Era a primeira vez que Raquel se referia a si mesma como Beatriz e a Marcelo como papai. Ele se emocionou, mas manteve a calma para responder. Uma mulher má levou você embora, mas não foi culpa sua nem minha. Pessoas más às vezes fazem coisas ruins, mas o importante é que agora estamos juntos novamente. E a mamãe Vera sempre soube que eu era a Beatriz. Não sabia no começo, mas quando começou a suspeitar, ficou com medo de me contar. Por quê? Porque ela te ama tanto que não queria que ninguém te levasse embora dela. Mas o papai não vai me levar embora da mamãe Vera, né? Nunca. Nós somos uma família agora, todos juntos. Um dia, quando Vera estava se sentindo melhor, ela fez um pedido especial a Marcelo. Quero que você encontre aquela mulher que levou a Beatriz. Quero entender por que ela fez aquilo. Dona Vera, isso pode ser perigoso e pode abrir feridas antigas. Eu preciso saber. A Raquel merece saber a verdade completa sobre o que aconteceu com ela. Marcelo relutou, mas acabou concordando. Usando as informações do investigador, descobriu que a mulher que havia sequestrado Beatriz se chamava Sandra Oliveira e morava numa cidade pequena do interior. Decidiu ir sozinho até lá, sem contar para Raquel ou Vera exatamente o que estava fazendo. Sandra morava numa casa simples, trabalhava numa fábrica de roupas e parecia estar tentando reconstruir sua vida após a prisão. Quando Marcelo bateu na porta dela, ela ficou visivelmente nervosa. Você é Sandra Oliveira? Sou. O que deseja? Meu nome é Marcelo Ferreira. Você sequestrou minha filha há 8 anos atrás. Sandra ficou pálida e tentou fechar a porta, mas Marcelo a impediu. Não vim aqui para criar problemas. Só quero entender por que você fez aquilo. Não sei do que está falando. Sandra, eu tenho todas as provas. Sei que você levou minha filha do parque e a abandonou na rodoviária de Belo Horizonte. Só quero saber por quê. Sandra começou a chorar e permitiu que Marcelo entrasse. Eu não queria machucar nenhuma criança. Eu juro que não queria. Então, por que fez? Porque eu estava desesperada. Havia perdido minha própria filha num acidente e não conseguia aceitar. Via crianças felizes com os pais e sentia raiva, sentia que não era justo. E por que abandonava as crianças ao invés de ficar com elas? Porque quando olhava para elas percebia que não eram minha filha. E aí sentia ainda mais culpa por ter tirado elas dos pais verdadeiros. Marcelo tentou entender a lógica distorcida daquela mulher que havia destruído tantas famílias por causa de sua própria dor. Você se lembra da Beatriz especificamente? Lembro de todas. A sua filha estava brincando sozinha enquanto você conversava com outro pai. Foi fácil demais. Mas quando cheguei na rodoviária com ela, percebi que havia cometido um erro terrível. Por que não a trouxe de volta? Porque eu tinha medo.
Medo de ser presa, de todo mundo saber o que eu havia feito. E agora? Como você se sente sabendo que minha filha cresceu sem o pai por causa das suas ações? Sandra chorou ainda mais. Me sinto terrível. Todos os dias penso nas famílias que destruí. Gostaria de poder voltar no tempo e mudar tudo. Marcelo sentiu uma mistura de raiva e pena daquela mulher. Raiva pelo que ela havia feito, pena pelo sofrimento que a havia levado a cometer aqueles atos. Sandra, minha filha está bem agora. Foi criada por uma mulher maravilhosa que a ama muito. Mas você precisa saber que suas ações tiveram consequências duradouras. Eu sei. E peço perdão. Sei que não muda nada, mas peço perdão. Marcelo voltou para casa com sentimentos conflitantes. Havia obtido as respostas que procurava, mas elas não trouxeram o alívio que esperava. Quando chegou em casa, encontrou Vera muito debilitada e Raquel cuidando dela com carinho. Papai, onde o senhor estava? A mamãe Vera não quis comer nada hoje. Estava resolvendo uns assuntos do trabalho. Vou preparar um chá para ela. Naquela noite, depois que Raquel dormiu, Vera chamou Marcelo para conversar. Você foi atrás daquela mulher, não foi? Como a senhora sabe? Conheço aquele olhar. O que ela disse? Marcelo contou toda a conversa e Vera ouviu em silêncio. Ela estava doente, Marcelo. Doente de tristeza e luto. Não justifica o que fez, mas ajuda a entender. A senhora consegue perdoar ela? Eu já perdoei há muito tempo. Guardar raiva só faz mal para quem guarda. E olha só o que resultou de toda essa dor. Eu ganhei uma filha maravilhosa e você recuperou a sua. 2 semanas depois, Vera teve uma piora significativa e precisou ser hospitalizada novamente. Desta vez, os médicos foram mais diretos sobre seu prognóstico. Quanto tempo ela tem? Marcelo perguntou ao médico, longe de Raquel. Algumas semanas, talvez meses, se responder bem ao tratamento, mas não muito mais que isso. Marcelo sabia que precisava preparar Raquel para a perda iminente, mas não sabia como fazer isso sem destruir o mundo da menina. Vera, percebendo sua dificuldade, decidiu conversar com Raquel pessoalmente. Meu amor, você sabe que a mamãe está muito doente, né? Sei. Mas os médicos vão te curar, não vão? Os médicos estão fazendo o melhor que podem, mas às vezes, quando uma pessoa está muito doente e muito cansada, ela precisa descansar para sempre. Você está dizendo que vai me deixar? Não é que eu quero te deixar. É que meu corpo está muito fraco para continuar. Raquel começou a chorar e Vera a puxou para perto. Mas eu vou estar sempre com você no seu coração. E você tem o papai Marcelo agora, que te ama tanto quanto eu. Mas eu quero vocês dois comigo. E nós vamos estar. Eu no seu coração e o papai Marcelo ao seu lado todos os dias. Durante as semanas seguintes, Vera e Marcelo trabalharam juntos para garantir uma transição suave para Raquel. Eles gravaram vídeos da Vera contando histórias, fizeram álbuns de fotos e escreveram cartas para Raquel abrirem datas especiais no futuro. Raquel, tenho uma coisa muito importante para te contar, disse Vera numa tarde ensolarada. O que é, mamãe? Você sabia que o papai Marcelo e você são da mesma família há muito, muito tempo atrás? Como assim? Vera pegou uns papéis que havia pedido para Marcelo pesquisar. O bisavô do papai Marcelo era irmão do seu bisavô pelo lado do seu pai biológico. Isso significa que vocês já eram família antes mesmo de ele te encontrar. Raquel ficou confusa com as explicações genealógicas, mas entendeu o essencial. Então era para eu encontrar o papai mesmo? Era sim, meu amor. Era destino. Esse descobrimento trouxe paz para todos. Marcelo entendeu por que havia se sentido tão conectado com Raquel desde o primeiro momento, e Raquel se sentiu mais segura sabendo que sua ligação com Marcelo ia além da paternidade biológica. Vera faleceu numa manhã de quinta-feira, dormindo pacificamente. Raquel estava na escola e Marcelo estava ao lado dela no hospital. Suas últimas palavras foram: "Cuide bem da nossa menina." O funeral foi simples, como Vera havia pedido. Raquel chorou muito, mas foi consolada pelos vizinhos, pela dona Conceição e principalmente por Marcelo, que nunca saiu do lado dela. Papai, a mamãe Vera disse que ela ia ficar no meu coração.
Como eu vou saber se ela está lá? Toda vez que você lembrar dos ensinamentos dela, das histórias que ela contava, do carinho que ela te dava, é sinal de que ela está aí no seu coração. E quando eu sentir saudade? Saudade é amor que não tem para onde ir. É normal sentir saudade de quem a gente ama. Algumas semanas após o funeral, algo inesperado aconteceu. Marcelo recebeu uma ligação de um investigador diferente que havia sido contratado por uma família de Juiz de Fora. Senhor Marcelo, estou ligando porque soube que o senhor encontrou uma menina que pode ter conexão com uma família que estou procurando. Os senhores Silva estão procurando uma neta que desapareceu há anos. O coração de Marcelo acelerou. Como eles souberam da Raquel? Através de um anúncio que foi publicado num jornal de Belo Horizonte sobre o caso dela. A descrição bateu com a da neta deles. E eles têm provas de que ela pode ser parente deles? Tem algumas fotos e documentos. Gostariam de conversar com o senhor pessoalmente. Marcelo marcou um encontro para o final de semana seguinte. Explicou para Raquel que possíveis parentes dela queriam conhecê-la, mas que isso não mudaria nada entre eles. Papai, eu vou ter ainda mais família? Pode ser, meu amor. Se eles realmente forem seus parentes, você vai ter avós também. Avós igual aqueles dos livros de história da escola? Isso mesmo. Pessoas mais velhas que amam os netos mais que tudo. No sábado, um casal de idosos chegou à casa de Marcelo acompanhado do investigador. Dona Rosa tinha cabelos grisalhos e olhos gentis, e seu Antônio era um homem alto e magro que chorava desde que entrou na casa. Esta é a Raquel, Marcelo disse, apresentando a menina. Dona Rosa colocou a mão no peito e começou a chorar. É ela, Antônio. É nossa Laura. Laura? Raquel perguntou confusa. Era o nome que sua mãe te deu antes de vocês desaparecerem, explicou seu Antônio. Eles contaram uma história dolorosa. A filha deles, Carla, havia engravidado muito jovem e fugido de casa após uma briga. Depois descobriram que ela havia dado à luz uma menina e ambas estavam morando em Belo Horizonte. Quando tentaram fazer contato, souberam que a neta havia desaparecido e Carla havia sumido também. Procuramos por vocês duas durante anos. Nunca desistimos, disse Dona Rosa. E onde está minha mãe biológica agora? Perguntou Raquel. Os avós trocaram olhares tristes. Sua mãe não resistiu à tristeza de ter perdido você. Ela foi embora para o céu alguns anos atrás. Raquel processou a informação com a maturidade que havia desenvolvido ao longo dos últimos meses. Então agora eu tenho o papai Marcelo, a memória da mamãe Vera e vocês que são meus avós. Se você quiser que sejamos seus avós, sim, disse seu Antônio. E posso continuar morando com o papai Marcelo? Claro que pode, meu amor. Nós só queremos fazer parte da sua vida, não mudar ela, respondeu Dona Rosa. Marcelo ficou emocionado vendo como aquela família se expandia naturalmente. Eles fizeram o teste de DNA para confirmar o parentesco, mas todos já sabiam no coração que eram família. Os meses seguintes foram de adaptação e descobertas. Raquel passava os fins de semana com os avós em Juiz de Fora e os dias de semana com Marcelo em Belo Horizonte. Ela aprendeu sobre a cultura da família Silva, conheceu primos distantes e se sentiu parte de uma história maior. Papai, por que todas essas coisas tristes tiveram que acontecer para a gente se encontrar? Às vezes a vida precisa desmontar as coisas para poder montá-las de um jeito melhor, Raquel. Se você não tivesse sido levada, nunca teria conhecido a mamãe Vera. Se a mamãe Vera não tivesse ficado doente, eu nunca teria conhecido vocês duas. E se o senhor não tivesse parado o carro naquele dia, aí eu ainda estaria procurando por você, e você ainda estaria catando latinhas sozinha. Um ano depois do primeiro encontro, Marcelo tomou uma decisão importante. Ele transformou a antiga casa de Vera num centro educacional para crianças carentes do bairro. O local oferecia reforço escolar, oficinas de matemática e um programa de alimentação. Por que o papai está fazendo isso? Porque a mamãe Vera ensinou que educar uma criança é a melhor forma de mudar o mundo. E porque existem muitas crianças lá fora que precisam da mesma chance que você teve.
No dia da inauguração do Centro Educacional Vera Silva Ferreira, toda a comunidade compareceu. Dona Conceição cortou a fita junto com Raquel e os avós Silva vieram de Juiz de Fora para participar da cerimônia. Raquel, quer dizer algumas palavras sobre a mamãe Vera? A menina, agora com 9 anos, subiu num pequeno palanque improvisado. A mamãe Vera sempre dizia que aprender é o tesouro que ninguém pode roubar da gente. Este lugar vai ser onde outras crianças vão encontrar o tesouro delas, igual ela me ensinou a encontrar o meu. A plateia aplaudiu com emoção e Marcelo sentiu que Vera estava ali, orgulhosa da família que ela havia ajudado a reunir. 2 anos depois, quando Raquel completou 11 anos, ela fez um pedido especial para Marcelo. Papai, quero conhecer a Sandra. Sandra? A mulher que te levou do parque? Sim. Quero entender por que ela fez aquilo e quero dizer para ela que não estou com raiva. Marcelo hesitou, mas percebeu que Raquel havia amadurecido o suficiente para lidar com aquela conversa. Eles viajaram até a cidade onde Sandra morava e Marcelo explicou previamente o que Raquel queria fazer. Você tem certeza disso, meu amor? Tenho. A mamãe Vera sempre dizia que perdoar faz bem para quem perdoa. O encontro foi emocionante. Sandra chorou copiosamente ao ver Raquel crescida e feliz. Eu sinto muito, muito mesmo pelo que fiz com você, disse Sandra. Eu sei que você estava triste porque perdeu sua filha. Eu também ficaria muito triste se perdesse o papai Marcelo ou os vovôs. Você me perdoa? Eu te perdoo. E espero que você tenha aprendido a lidar melhor com a tristeza. Sandra prometeu que estava fazendo terapia e tentando ajudar outras pessoas que passavam por luto para que não cometessem os mesmos erros que ela. Quando saíram de lá, Marcelo perguntou para Raquel como ela se sentia. Me sinto leve, papai. Como se tivesse tirado uma pedra pesada das costas. Por quê? Porque agora eu entendo toda a minha história e todas as pessoas que fizeram parte dela têm um lugar no meu coração. Nos anos seguintes, Raquel continuou se destacando na escola, especialmente em matemática. Ela sempre dizia que queria ser professora, como a mamãe Vera havia sido. O centro educacional cresceu e passou a atender mais de 100 crianças. Marcelo contratou professores especializados, mas Raquel sempre ajudava com as crianças menores nos fins de semana. Por que você gosta tanto de ensinar? Perguntou uma das crianças do centro para Raquel. Porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E porque eu quero que outras crianças tenham a mesma chance que eu tive. Quando Raquel completou 15 anos, ela surpreendeu a todos no jantar de aniversário. Papai, vovô Antônio, vovó Rosa, eu quero fazer uma homenagem especial. Ela havia preparado um discurso sobre todas as pessoas que fizeram parte de sua jornada. Minha vida começou como Beatriz, filha do papai Marcelo. Depois, eu virei Raquel, filha da mamãe Vera. Descobri que sempre fui Laura, neta dos vovós Silva. Mas hoje eu sei que sou todas essas pessoas ao mesmo tempo, e cada uma delas me ensinou algo importante. O que cada uma te ensinou? Perguntou Dona Rosa. A Beatriz me ensinou que é possível se perder e ser encontrada. A Raquel me ensinou que família não é só sangue, é amor e cuidado. A Laura me ensinou que raízes são importantes, mas não definem quem somos. E todas juntas me ensinaram que o amor multiplica quando é dividido. Marcelo chorou, ouvindo as palavras sábias da filha. E agora, o que você quer ser quando crescer? Quero ser tudo. Filha, neta, professora, amiga. Mas principalmente, quero ser uma pessoa que ajuda outras pessoas a encontrarem sua família, igual vocês me ajudaram a encontrar a minha. Fim da história. E aí, o que você achou desta história de superação e encontros? Raquel conseguiu transformar todo o sofrimento em aprendizado e amor. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e se você conhece alguma história parecida. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração.